Queridos amados em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Chegamos nessa quarta-feira, dia 10 de fevereiro, nessa belíssima e grandiosa alegria. Assim sejamos sempre bem-vindos. Amados, os seres humanos foram criados para viver a alegria, os dons, as maravilhas que Deus criou para o ser humano. Viver aqui na terra com dignidade de filhos de Deus. Então, podemos dizer que o homem nasceu para o céu, na qual a sua alma glorifica a Deus. Isto é, que este ser humano não entregou o seu coração à vaidade e deixou ser humanizado por Deus. Mas quando o ser humano ele deixa ser humanizado pelo mundo, o mundano, podemos dizer que este mundano é um termo usado para o ser humano que não quer Deus como seu educador. Esse mundano eleva o seu coração aos prazeres carnais, que são vaidades consumadoras da alma. Por estes motivos, de sermos educados pelo mundo, a purificação dos nossos corações é mais necessário do que as purificações exteriores. Purificar o coração implica em purificar as intenções, os desejos, os atos de vontade e de inteligência. Por isso que devemos estar com o coração limpo, para que possamos ser instrumento nas mãos de Deus. E dessa forma, ajudaremos aos nossos irmãos a encontrar o caminho da purificação. Queridos amados em Cristo, queremos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por tudo que Deus tem dado para nós, por tudo que o Senhor sempre tem colocado em nossas vidas, pessoas grandiosas, amorosas. Todas as pessoas são grandiosas e amorosas, menos essas na qual a gente pensa que não tem dom nenhum. É nessas que muitas das vezes Deus se apresenta. Assim, hoje queremos agradecer ao Erlaine, a Grace, Lourenço e Lázaro, esta família abençoada de nossa comunidade, que está nos ajudando sempre nessas nossas quartas-feiras com as leituras e nos ajudando também na evangelização, levando esse canal mais e mais para as outras pessoas puderem também vê-lo e assisti-lo. Que Deus vos abençoe, meus queridos. E neste momento, o nosso momento das nossas orações, possamos assim deleitar o nosso coração no coração do nosso Senhor. Pai amado, durante essa noite que passou, não conseguimos descansar o nosso corpo humano devido aos pensamentos que consumiu a nossa noite, as dores, as doenças, os sofrimentos, por estar trabalhando. Foi uma noite de muita luta. Pai amado, estende a vossa mão, estende a vossa poderosa mão sobre nós neste momento, Pai. Derramando sobre nós, ó Senhor, a vossa água, o vosso Espírito Santo sobre nós, para que possamos levantar de onde que estivermos agora, para que possamos ser libertados de nós mesmos, para que possamos ser purificados de nós mesmos, para que possamos purificar os nossos corações, as nossas mentes, a nossa alma, de todas as coisas em que nós colocamos mais prioridade do que estar com o Senhor.
E desejamos, Pai amado, consagrar este dia ao vosso sagrado coração. Consagrar tudo que iremos fazer nesse dia de hoje ao vosso sagrado coração e ao sagrado coração de Nossa Senhora Mãe Maria. Pois o Senhor, Pai amado, é a nossa força, pois o Senhor, Pai amado, é o nosso auxílio. Senhor, Pai amado, Tu és a nossa esperança. Pai, Senhor Jesus Cristo, Mãe Maria, fique conosco. A Ti toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém. Leitura do livro de Gênesis. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestes, e de luz vos envolveis como num manto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam que a seu tempo vós lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e lhes recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago,
e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas má saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a nossa reflexão nessa quarta-feira, 10 de fevereiro, quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda que não havia arbustos, alguns pelos campos, nem sequer uma planta germinada ainda, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar, e da terra brotar uma nascente que regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou pelas suas narinas o sopro da vida. O homem transformou-se num ser vivo. Depois Deus plantou um jardim no Éden e colocou o ser humano que tinha formado lá dentro. O Senhor Deus, ele fez brotar da terra todas as espécies de aves, de árvores, agradáveis à vista e saborosos frutos para comer. E uma árvore especial, a árvore da vida, ela foi plantada no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus levou o homem e colocou no jardim do Éden. Colocou para cultivar e também para guardar. O Senhor Deus deu essa ordem ao ser humano. Pode comer de todos os frutos de todas as árvores dos jardins, mas não comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Queridos, se observarmos a nossa primeira leitura, ela está centrada na criação dos seres humanos, na criação dos animais. O homem foi criado para um serviço de pastoreiro, para um serviço de louvor. O homem, ele é tirado do pó, ele é umedecido da terra vermelha. Daí que vem o nome de Adão, que nascido da terra e para a terra voltará. O homem é destinado ao trabalho com as lavouras, que é indispensável para a vida dos seres humanos aqui neste mundo, que é indispensável para a vida no mundo. Para cultivar a terra, o homem é colocado num jardim, é colocado num terreno ou no paraíso. Como também podemos dizer, no paraíso o homem podia dispor de todos os frutos das árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque terá Deus proibido o homem de distinguir o bem do mal. E os estudiosos,
eles tentam atualizar ou tentam atualmente buscar uma explicação para essa pergunta do bem e do mal, que são expostos com frequência na palavra de Deus, na Bíblia. Usa-se muito o oposto para indicar a totalidade. Assim, por exemplo, podemos entender o entrar e sair, que significa viver, entrar na vida eterna ou sair da vida eterna. Isso é viver na vida eterna ou viver fora da vida eterna. Então, conhecer o bem e o mal quer dizer conhecer tudo. Mas conhecer tudo é uma prerrogativa divina e não humana. O homem que aspira à onisciência, ele pretende ocupar o lugar que só a Deus pertence. Daí que lhe seja proibido comer daquela árvore. Por isso que Jesus fala por enigmas, por parábolas. Não há fora de qualquer enigma, não há fora de qualquer parábola. Também estes não é fácil de compreensão. Por isso que Jesus começa a dizer: ouve-me, todos, procurai entender. Essas palavras podem ser entendidas em sentido físico. Segundo a lei de Moisés, havia impurezas rituais consequentes aos alimentos e ao comer sem ter lavado as mãos. No evangelho de hoje mostra a discussão a partir exatamente desse fato que os apóstolos comeram sem antes de lavar as mãos. Mas havia outra impureza ligada aos que é do homem, o que sai do homem, tal como a perca de sangue de outras mulheres. A mulher que fala para nós no evangelho que tinha perca de sangue, que escondia para não tocar as outras pessoas, porque tornar as outras pessoas impuras. Que fosse tocada por ela, teria de lavar, guardar um tempo antes de poder participar do culto. O enigma de Jesus, ele poderia ser entendido no sentido que ele dava mais importância ao que sai do homem do que ele come, do que ele bebe. Mas não era essa a intenção de Jesus. Ele distinga o exterior do interior no sentido físico e moral e espiritual. Queria dizer que as coisas materiais têm menos importância para a pureza da religião. Isso era uma verdadeira revolução religiosa, uma desacralização. É certo que para Jesus todas as coisas têm relação com Deus e deve ser santificada, mas não deve ser centralizada ou sacralizada, mas se lhe deve dar importância despreocupada. O alimento, o lavar das mãos tem importância, sim, tem importância, mas não deve ser entendido como uma realidade sagrada. Não deve ser levado ao sagrado. Uma coisa é a higiene, a outra coisa é a pureza religiosa. A relação entre a limpeza do corpo e o respeito devido a Deus. Mas não se pode considerá-lo tão importante que permita esquecer os outros aspectos bem mais importantes e que não são tão facilmente alcançáveis. Purificar o coração é mais difícil do que lavar as mãos. Jesus revela que a pureza religiosa não é exterior, mas ela é interior. É preciso purificar o coração no nosso íntimo, no nosso eu profundo, onde realmente se dá o encontro com Deus, mais do que as mãos. Há que purificar as intenções,
os desejos, os atos de vontade e de inteligência, pois é deles que nascem tudo que é mal. As prostituições, o roubo, assassino, adultério, ambições, perversidades, má-fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho e desvios. Todas essas maldades saem de dentro do ser humano, saem dentro do homem impuro. E São Paulo vem nos dizer, desde que pertencemos a Jesus Cristo, tornamos uma nova criatura. Mais uma vez, São Paulo vem só nos dizer para que nos relembrar, desde que pertencemos a Jesus Cristo, tornamos uma nova criatura. Amados, o passado já não existe. O passado já não existe. Tudo é renovado. Ora, tudo isso vem de Deus. Foi Deus que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. E foi a nós que Deus confiou o mistério da reconciliação. Sim, foi a nós. Agora depende de nós. Se queremos purificar o nosso coração para que Deus continue nos reconciliando com Cristo, ou não queremos essa reconciliação e preferimos ficar impuros com o coração cheio de malícia. A decisão é nossa. Mas a criatura e tudo que circula a criatura é obra de Deus. Queridos amados em Cristo, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.